Não deixe o samba morrer. E uma arapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Hoje é sexta-feira, também é dia de estudar. Cair de cara nos livros para Roma explicar. A monarquia, a república e o império me esperam. Rômulo, Rêmulo e a loba Capitolina, também os três. É mesmo, é? Agora nós vamos falar sobre as fases de Roma. A própria paródia já disse. Toda a história de Roma é dividida em monarquia, república e império. A forma de governo foi utilizada para dividir os períodos da história de Roma. O nascimento de Roma, então, Roma nasce como uma monarquia, ok? Outro ponto aí da paródia é a organização social. A famosa pirâmidezinha social. Quem manda em quem nessa sociedade romana? Acompanha aí na tela. Lá no topo, senhores, nós temos os patrícios. Depois, os plebeus. E em Roma aparece um grupo social interessante, que é o grupo social dos clientes, né? Hoje a gente fala tanto sobre cliente. Quem eram esses clientes aí em Roma? Os clientes romanos eram os caras marginalizados socialmente, que não tinham condições de viver por conta própria e aí acabavam se associando aos patrícios para terem condições de viver. Eles, clientes, né, juravam fidelidade ao patrício, prestavam serviços aos patrícios e o patrício, por sua vez, sustentava esses clientes. Algumas versões históricas até dizem que o patrício, para dizer que ele era mais poderoso do que outro patrício, ele utilizava como critério esse número de clientes. Ah, eu tenho muito mais clientes do que você, então eu sou muito mais poderoso do que você, entendeu? Pois é, além dos patrícios, plebeus e clientes, nós ainda temos os famosos escravos. Nós estamos falando aqui sobre a monarquia romana. Na monarquia, o número de escravos é bem pequeno, porque eu já disse em outras videoaulas, na antiguidade, como que as pessoas se tornavam escravas? Por dois motivos. Ou a terra em que o cara vivia era conquistada, ou ele não pagava suas dívidas. Roma ainda não conquistou nada, é só uma cidade, então não tem escravos por conquistas. Os escravos que existem em Roma são os escravos que não pagam, os carinhas que não pagaram suas dívidas. Na monarquia romana, o número de escravos é bem pequeno, então, certo? Na república, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o número de escravos vai lá em cima, mas na monarquia o número de escravos é ínfimo, é bem pequeno. Retornando à nossa querida paródiazinha, vem cá paródia, nós vamos falar agora sobre o fim da monarquia e o início da república. Por que essa monarquia chegou ao fim? Essa monarquia chegou ao fim porque os patrícios se revoltaram contra os etruscos. Geralmente nessas transições, né, na história, são os mais fracos que se revoltam contra os mais ricos. Aqui no fim da monarquia não. É poderoso contra poderoso. É patrício contra rei, certo? Rolou um ciúminho dos patrícios com relação aos etruscos. Os patrícios pensaram assim, nós fundamos essa cidade, certo? E agora ela está sendo governada aí por esses etruscos. E esses etruscos ainda governam sem observar nossa vontade. Estão governando de forma tirânica, despótica. Não, vamos colocar esses etruscos para correr. E aí então os patrícios colocam os etruscos para correr, certo? Mas, segundo a tradição, existe um estopim aí. Algo que fez com que a crise se tornasse ainda mais grave. O estupro de uma jovem chamada Lucrécia. A Lucrécia era uma jovem romana que era muito respeitada. E o filho do rei etrusco, segundo a tradição, estuprou a Lucrécia. A Lucrécia, não podendo viver com essa desonra, se mata. Né? Não, um romano não vive com essa desonra. E aí a Lucrécia se mata. Os romanos ficam sabendo de todo o acontecido, né, do estupro e da morte da Lucrécia, e aí resolvem vingar. Não, os romanos não vão aceitar essa afronta dos etruscos. Vocês vão pagar caro por isso. E aí então esses patrícios colocam os etruscos para correr e a monarquia chega ao fim. Os romanos juraram: jamais seremos governados
por uma única pessoa. Nunca mais seremos governados de forma tirânica. É com esse princípio, é com essa ideia que nasce a República Romana. Certo, senhores? É isso que marca o fim da monarquia e o início da República. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado. Valeu. Fui!